desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvar. Irmãos e irmãs, abram as suas Bíblias, ou procurem no seu celular, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. E nós estaremos meditando, sobre o tema do mês, que é a Igreja no Mundo Contemporâneo, nesse mês de aniversário da IPI da Vila. E hoje, nós vamos falar sobre Igreja, lugar de esperança. Nós falamos isso a semana passada, sobre esse tema geral do mês, Igreja no Mundo Contemporâneo, e o subtema foi o DNA da Igreja. Hoje, o subtema é Igreja, lugar de esperança. Evangelho de João 12, de 1 a 11, diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. E prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, ele disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado ou distribuído aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então, os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Esse é um texto muito rico. Muitas mensagens, várias mensagens podem ser tiradas desse texto. Mas eu queria falar hoje, usando desse texto, a palavra de Deus falando ao nosso coração, para transmitir a palavra de Deus sobre igreja, lugar de esperança. O que é a igreja? O que Jesus queria quando instituiu a igreja, quando chamou ali primeiramente os 12 discípulos, depois encaminhou-os para que pregasse e vivesse o evangelho, e muitos discípulos e discípulas foram sendo agregadas à igreja de Jesus, até chegar em nós. Na descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, Jesus havia dito a eles: esperem em Jerusalém até que desça sobre vocês o poder, ou seja, o Espírito Santo, o Deus conosco, que vai capacitá-los para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde vocês estão ali inseridos, como também em toda a Judéia, como também lá na Samaria, ou seja, pregar para todos, até para aqueles que são discriminados aí pelo povo judeu, e também até os confins da terra. E chegou até nós somos os confins da terra. O que Jesus tinha em mente quando fez isso? Quando escolheu, fundou a sua igreja, capacitou e enviou. Esse texto que nós lemos, ele ensina sobre essas características
da Igreja de Jesus, sobre o que significa ser a Igreja de Jesus. Nada mais apropriado do que um banquete para aprendermos sobre a Igreja de Jesus, um lugar de esperança. Em volta da mesa aconteceram muitos fatos importantes no ministério de Jesus, a ponto de o verbo comer na Bíblia, no Novo Testamento, aparecer mais vezes do que o verbo ensinar, porque Jesus ensinava na prática. E esse ensinar na prática, né, aconteceu muitas vezes em volta da mesa. E neste banquete estavam ali presentes Lázaro, vida que vence a morte, Simão, o leproso, doentes que são curados, Judas, pecador que deve ser amado, perdoado, Marta, vidas que servem. Também havia ali Maria, estava ali Maria, vidas que amam a Deus de forma apaixonada. E claro, que dava todo sentido, todo colorido, todo significado àquele jantar, aquele banquete, aquela festa. Jesus, o Criador da vida e o Criador da igreja. Na igreja de Jesus Cristo, nós encontramos tudo isso. Todos esses personagens estão inseridos na igreja de Jesus. E para Jesus, a igreja é o resultado da vida que ele veio produzir em nós. A igreja não é o resultado da nossa capacidade organizacional, tampouco é o resultado do carisma, seja do pastor, da pastora ou de qualquer outra pessoa. A igreja existe porque Cristo deu a vida por ela. Porque Cristo comprou a sua igreja, comprou o seu povo com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Foi assim, então, que a igreja iniciou. Foi assim que a igreja veio à vida. E nós veremos nesta manhã algumas características de uma igreja que leva a esperança a todos e todas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de morte, tempo de enfermidade, tempo de corações entristecidos, tempo de pessoas que estão aí ansiosas, inquietas, vivendo as suas incertezas, suas depressões. Nós precisamos mais do que nunca ser uma igreja que leva a esperança, uma igreja como lugar de esperança para o povo sofrido, para o povo em meio à pandemia. Primeiramente, igreja é lugar daqueles que morreram e ressuscitaram, que mostra, então, que a vida prevalece, que em Cristo Jesus a vida ela é mais forte do que a morte. Lázaro estava naquele banquete, ele que até algum tempo atrás estava morto e sepultado, mas agora não estava mais. Ele estava vivo, vivíssimo, estava ali participando alegremente daquele banquete. Participava da festa com alegria, comia com Jesus, conversava com Jesus. Jesus que havia ressuscitado, Jesus que havia trazido Lázaro da morte para a vida. E Lázaro era o testemunho vivo do amor de Jesus, mas também testemunho vivo do seu poder, do poder de Jesus, de prevalecer contra a morte. A presença de Lázaro era uma afronta à racionalidade dos sacerdotes judeus. Tanto é que eles queriam até mesmo matar Lázaro. Vejam que loucura é essa, que em vez de celebrar a vida, eles estavam querendo a morte, querendo matar a Lázaro para que aquilo que eles acreditam, então, fosse passado como verdade para os outros. Ou seja, não importava se a vida prevaleceu, não importava se Lázaro estava vivo, não importava se a família estava feliz, não importava se Jesus estava correto e que Jesus tinha poder para trazer à vida aqueles que estavam mortos. O que importava era o que eles acreditavam.
O que importava é aquilo que eles defendiam. E isso era mais importante. Esse é o fanático. O fanático é assim, a sua causa é mais importante do que a vida, do que qualquer outra coisa. Lázaro era a prova concreta que Jesus era o Senhor da vida, que a morte jamais prevaleceria. Lázaro é o testemunho da presença. Ele não precisava falar, não precisava pregar, não precisava anunciar. A sua presença ali já dizia tudo. A vida prevaleceu, porque a vida está em Jesus. E Jesus trouxe à vida os que estavam mortos. Jesus veio para dar vida. Era sempre assim. É só ver aí nos evangelhos, se vai aparecer na tela para vocês. Lá em João 3, Jesus tem uma conversa, né, com um fariseu ali, com Nicodemos. E Jesus orienta Nicodemos a ir além da religião, além da sua compreensão, além da religião morta, estéril, sem vida, e experimentar a nova vida em Jesus. Capítulo seguinte, em João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, e Jesus promete àquela mulher samaritana água viva, que produz vida eterna. Jesus fala para ela, se você soubesse quem está aqui, você pediria água, e eu lhe daria água, e que você jamais teria sede, você ficaria saciada para sempre, porque é assim a vida em Jesus. A vida em Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. Lá em João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus se coloca para todos ali e diz, eu sou o pão da vida, quem come de mim jamais terá fome. Experimente de Jesus, você que está ouvindo hoje, você que está ouvindo a palavra de Deus, experimente, coma desse pão da vida e você vai ver quanto a vida é melhor, o quanto a vida vale a pena quando você experimenta, quando você come desse pão e você vive para Jesus e vive com Jesus na sua vida. Problemas vêm, dificuldades vêm, enfermidade vem, estamos no meio da pandemia, mas você jamais estará sozinho. Você tenha um Deus, o Deus Todo-Poderoso, você tem o Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra dentro de você. E nisso você é mais do que vencedor. O nosso relacionamento com Cristo implica que saímos da morte para a vida. Paulo diz lá em Efésios 2, todos nós estamos mortos, dos nossos delitos, dos nossos pecados, e Cristo veio e nos deu vida. Nos deu vida. A vida de Cristo em nós é responsável por profundas mudanças, né, na nossa vida, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação ao mundo. A vida de Cristo em nós é rio de água viva, que salta para a vida eterna e extrapola o nosso ser, os nossos limites, a nossa morte, nossa religiosidade, a nossa aparência. Por isso, a igreja é lugar daqueles que estavam mortos, sim, e nasceram, ressuscitaram para uma nova vida. É uma vida diferente, não é mais a mesma vida, agora é uma vida em abundância, é uma vida eterna. É o lugar daqueles e daquelas que têm a marca de Cristo em suas vidas. A igreja, como lugar de esperança, é aquela que vive a vida de Cristo e manifesta o seu amor e sua graça entre os membros e para com os de fora. Ou seja, essa vida que é produzida por Jesus acontece ali no nosso meio, acontece no nosso relacionamento, acontece na nossa comunhão, na alegria de estarmos juntos, na alegria do pertencimento, no cuidado uns dos outros, no pastoreio uns dos outros. Mas também isso extrapola para fora das paredes, para que possamos ir ao encontro das pessoas lá fora e transmitir essa esperança, transmitir esse amor e transmitir que em meio a essa pandemia a vida prevalece, a vida de Jesus reina, a vida de Jesus está conosco. Segundo, que igreja é lugar daqueles que são curados. O banquete ou a festa acontecia na casa de uma pessoa que é registrada nos evangelhos pela sua doença, Simão, o leproso.
Está lá em Mateus 26:6, Marcos 14:3, que narra também essa passagem, e fala justamente desse Simão, e dando aí para Simão algo que venha caracterizar a sua vida. Simão, o leproso. É bom a gente entender isso, eu já falei algumas vezes, mas pode ter pessoas que não têm essa familiaridade. Um homem doente, com lepra, ninguém queria saber. Era rejeitado, desprezado, excluído da sociedade, ficava à margem, tinha que dormir fora da cidade. Tanto a sociedade quanto a religião da época de Jesus marginalizava os doentes, especialmente os doentes de lepra. Esses eram obrigados a andar com sinos no seu pescoço. Viviam fora da cidade. Por que dos sinos? Porque quando chegava perto de alguém, entrava na cidade, os sinos tocavam, eles tinham que tocar aquele sino para anunciar que aqueles que ninguém quer saber estavam entrando na cidade. Chamar atenção para a sua enfermidade. Eram vistos, reconhecidos por aquilo que eles tinham, que era enfermidade. Quando tinham que chegar perto de alguém que era considerado são, eles tinham que gritar, impuro, impuro, chamar a atenção, olha, aqui o doente está chegando, aquele que vai contaminar todo mundo está chegando. Jesus disse que tinha vindo para os doentes, e por isso se reunia com eles, com aqueles que precisavam de cura. Lá em Lucas 5, 30 a 32, Jesus fala sobre isso, quando ali os fariseus, os senhores da religião, os líderes da religião começam a condenar. Por que ele senta com pecadores, come com pecadores? Jesus diz, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam, que reconhecem a sua doença, porque todos estão doentes, todos nós somos doentes. Eu não faço parte da igreja de Jesus porque eu sou são. Eu faço parte porque eu reconheço que eu estou doente e preciso da cura de Jesus. E por isso vou procurar. E o lugar, o espaço por excelência é a igreja. E igreja quanto povo, quanto manifestação de Deus no meio do povo. Jesus não banqueteava com os sãos, com os santarrões, com aqueles que não admitem a enfermidade, a possibilidade do fracasso, aqueles que não conseguem perceber que continuam pecadores, que são pecadores. Portanto, nós precisamos realmente reconhecer isso para que sejamos curados, tratados e curados por Jesus. Jesus, ele gostava de se reunir com aqueles e aquelas que admitiam a morte, com os enfermos físicos, emocionais, espirituais e morais, e que aceitam o toque de Jesus para serem curados. Quem não se convence, quem não aceita que é doente, está cego, não consegue enxergar, não consegue ver um palmo à sua frente, não consegue perceber o quanto necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Portanto, estão longe de Deus. Estão longe do Senhor. A igreja é o lugar onde aqueles e aquelas que estão doentes vão para serem tratados e curados pelo poder transformador, renovador de Jesus. A igreja deve ser um lugar de esperança e cura, e nunca de condenação, e nunca de apontar o dedo, e nunca de ficar cutucando ali a ferida para machucar, para se mostrar que é melhor do que aquele que está em pecado, que aquele que caiu. Não, a igreja é o lugar do acolhimento, o lugar que abraça e diz para aquele que está doente, para aquele que está em pecado, e diga, olha, vamos colocar diante de Jesus. Assim como eu fui curado, eu quero que você seja curado. Assim como eu estou sendo curado, eu quero que você seja também curado. E aí colocamos diante do altar do nosso Deus. A igreja deve ser um lugar de esperança. Sempre. Medo das nossas enfermidades. Precisamos ter a coragem de tocar em Jesus, de falar com Jesus, como aquela mulher lá que está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que ela não queria nem ser reconhecida, só queria tocar nas vestes de Jesus. Ela cria que só tocar nas vestes de Jesus seria curada. Nós precisamos ter essa coragem também. A igreja que vive a cura de Deus é inundada de alegria,
de festa, de celebração. A igreja, como lugar de esperança, é aquela onde os sofrimentos e as angústias tornam-se oportunidades para a atuação de Cristo. É aquilo que eu falei na minha oração, todo esse tempo é o momento do tratar de Deus. Essa pandemia é o tratar de Deus com a humanidade, é o tratar de Deus com a igreja, é o tratar de Deus com cada um de nós. E Deus é aquele, como diz lá em Gênesis 50, é aquele que transforma o mal em bem. O mal em bem. Deus é assim. A esperança nossa é sempre essa, viva em Cristo Jesus, que está junto conosco, que sofre conosco, que traz cura, que traz renovação na nossa vida. Quando nós vemos vidas sendo curadas, transformadas, libertas, vemos a presença de Jesus. A sua igreja está ali, por isso que a igreja é o lugar de esperança, porque todos aqueles e aquelas que tocam em Jesus, que têm a coragem de tocar em Jesus, ou deixam ser tocados por Jesus, experimentam a verdadeira cura de Deus, a verdadeira vida de Deus. Como já foi mencionado para vocês aí num outro slide, Jesus, ele diz lá em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí recebe a cura, cura espiritual, cura emocional, cura moral e cura física. E terceiro e último, igreja é lugar de pecadores não transformados. Presta atenção. Igreja é lugar também de pecadores não transformados. Normalmente nós dizemos que a igreja é lugar de pecadores arrependidos. E isso é verdade. É uma grande verdade. A igreja é formada por pessoas que reconheceram o seu pecado e receberam a Jesus como Salvador e o tornaram o Senhor da sua vida. Mas ser pecador arrependido não significa necessariamente ser pecador transformado. Arrependimento é reconhecimento da condição de pecador, da condição daquele que peca, daquele que desagrada a Deus. Agora, a transformação, que na Bíblia chama-se santificação, é um agir de Deus em nós. Isso se dá de duas maneiras, imediatamente e também como um processo que vai ao longo da nossa vida. Há deformidades na nossa alma, porque eu chamo o pecado de deformidades na nossa alma, que é curada imediatamente na sua entrega a Jesus, no recebimento de Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas há deformidades na nossa alma, pecados que precisam ser tratados, que precisam ser ali curados em nome de Jesus. E isso vem de um tratamento, isso vem desse reconhecimento de que somos pecadores e que temos essas deformidades e colocamos diante de Jesus e pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim e trata esse pecado, tira de mim isso em nome de Jesus. Cura-me, Senhor. Mas o que eu quero enfatizar nesta manhã é que quando não temos consciência disso, traçamos um padrão de conduta que nem todos conseguem se encaixar. Se é que tem alguém que se encaixa perfeitamente nesses padrões de traçar. Aí vem todo um discurso legalista, cheio de condenação, dificultando muito para que as pessoas que ainda não foram transformadas permaneçam entre nós. A igreja deve ser o lugar onde pecadores não transformados encontrem guarida para que possam tratar as suas enfermidades e possam ser transformados. E assim venham encontrar com Jesus e tenham suas vidas mudadas, suas vidas libertadas do pecado a cada dia. Porque esse processo de santificação é a cada dia, todo dia é o mover de Deus, porque a cada dia, diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, que Deus quer nos transformar à semelhança de Jesus. Isso significa transformação a cada dia. Eu acordo, agradeço a Deus as misericórdias renovadas sobre a minha vida, e eu digo então a Jesus, Jesus, o que vamos fazer juntos hoje? Porque eu quero aprender
aprender com o Senhor, e aí nós vamos caminhando com Jesus, lendo a palavra, orando e fazendo a sua vontade, colocando a palavra em prática, e aí eu chego no final do dia um pouco mais perto dessa semelhança de Jesus, e eu vou terminar o meu dia agradecendo, obrigado, Senhor, porque o Senhor me tratou, e o Senhor me deu aí um crescimento nesse dia, subi um degrauzinho. Pode ser que aconteça de você voltar atrás no dia seguinte, mas nunca perca a esperança, porque Jesus quer fazer isso conosco. Ele te recebe de braços abertos, e ele não quer te julgar, ele quer te salvar. No banquete, na casa de Simão, estava além de Simão, que era a casa dele, Jesus, o Senhor da vida, que transforma, que regenera. Estava Lázaro, estava morto, agora estava vivo. Estava Marta, que estava servindo, preparando as coisas. Estava Maria, que sentou aos pés de Jesus, derramou perfume ali aos pés de Jesus. Os discípulos estavam ali presentes também. E entre eles, os discípulos, estava Judas. Judas, segundo o bíblico, não tinha boa intenção no seu coração. Era alguém que era o tesoureiro ali, né, da missão ali de Jesus, da companhia de Jesus. E no verso 6 diz assim, Judas disse isso, porque Judas, ele recriminou o gesto de Maria ao quebrar o frasco ali do perfume caro, perfume valioso, e derramar aos pés de Jesus. E ele diz, mas por que não venderam? Por que não deram aos pobres? E o texto de João mostra o que havia no coração de Judas. E ele diz assim ali o texto, Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Mas Jesus, que o conhecia muito bem, Jesus conhecia o coração, como conhece o nosso coração e o coração de todas as pessoas. Jesus nunca tratou de forma diferente a Judas. Jesus nunca excluiu Judas do grupo, do banquete. Jesus sabia o que Judas, o que passava no coração de Judas, o que ele ia fazer, inclusive traindo Jesus. Jesus nunca tratou de forma diferente, nunca o excluiu. Pelo contrário, Jesus sempre tratou Judas com amor. Com amor. No capítulo seguinte, no capítulo 13 de João, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas. Em João 13, 26, Jesus, na ceia, dá o pão para Judas e come com ele, instituindo a ceia do Senhor. Não foi um gesto acusatório, de condenação, mas um gesto de amor. Amor que devemos ter para com todos e todas. E foi nesse contexto que Jesus ensinou os discípulos sobre o novo mandamento. Lá em João 13, no verso 34 e 35, ele disse assim, ensinando os seus discípulos aos outros, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. É só quando a gente se ama, quando a gente demonstra esse amor, é que as pessoas reconhecem em nós como discípulos e discípulas de Jesus. Não é quando eu falo, não é quando eu falo bonito, não é quando eu prego, quando eu ensino, mas quando eu demonstro esse amor através de gestos concretos. Irmãos e irmãs, a igreja que somos nós deve estar sempre aberta para receber a todos e todas, pecadores transformados e não transformados, salvos e não salvos, a fim de que quem não é passe a ser, e quem é seja fortalecido pelo Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, igreja, para concluir, como lugar de esperança, esse espaço de acolhimento, de amor, de compreensão, de cura, de paciência, de vida. Igreja, como lugar de esperança, é lugar de quem estava morto e ressuscitou em nome de Jesus. Igreja, como lugar de esperança, é lugar de gente que foi curada em nome de Jesus.
Igreja, como lugar de esperança, é lugar de gente que precisa ser transformada em nome de Jesus. E, por fim, igreja, como lugar de esperança, é lugar onde Cristo Jesus reina. Reina em cada coração, em cada vida, em cada dia da nossa vida. Ele é o Senhor. E assim nós podemos, então, levar essa mensagem de esperança. Parabéns, IPI da Vila, que tem sido esse lugar de esperança. Esperança para muita gente. Esperança para muita gente que já passou, que encontrou ali a guarida, que encontrou ali o abraço, que encontrou de Jesus, que encontrou ali a salvação em Cristo Jesus, a libertação dos pecados, a libertação das suas enfermidades. Parabéns, IPI da Vila. Que Deus continue nos sustentando, que continuemos fazendo isso. Que sejamos, nesse tempo de pandemia, um lugar de esperança para todos e todas. Que as pessoas que nos procurem, tá? Que nos procurem, não vão mais, não estarão indo nesse momento ali no templo, não estarão indo naquele local que nós temos na rua Rogério Jorge, 1871 ali, porque não estamos lá agora, estamos fechados ali, mas estamos aí nos nossos lares, estamos com os nossos celulares, estamos abertos para serem procurados e procuradas, para que nós possamos levar essa mensagem de esperança para todas as pessoas. Mensagem de conforto e consolo para aqueles que estão enlutados, mensagem de confiança e fé para aqueles que estão enfermos, internados, entubados, aqueles que estão passando aí as suas enfermidades, uma mensagem de esperança para que aqueles que estão esperando a vacina chegar, uma mensagem de esperança para todos e todas, em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe. Parabéns, 61 anos de existência. Louvado seja o nome do Senhor.